Olá pessoal, eu sou o Wagner Davi, professor, filho de Brejo Santo, um amigo da cultura do meu município e representante da Fundação Cultural Memorial Padre Pedro Inácio Ribeiro. E é sobre o Padre Pedro Inácio Ribeiro que nós vamos conversar nesse momento. O nosso santo do sertão, o nosso santo de Brejo Santo. O Padre Pedro Inácio Ribeiro foi um dos padres mais marcantes da história religiosa do nosso município. Ele nasceu em Missão Velha, no dia 19 de maio de 1902 e cresceu na cidade do Crato. E lá no Crato, ele estudou no Seminário São José, seminário da nossa diocese, né? E após concluir os seus estudos, se ordenou sacerdote pelas mãos do bispo da época, Dom Quintino, numa linda celebração na Igreja da Sé da cidade do Crato. E o Padre Pedro foi pároco de outros municípios, né? De Missão Velha, do Crato, antes de vir para Brejo Santo. E ele esteve em Brejo Santo pela primeira vez no Natal do ano de 1929. Ele se ordenou em 1927, né? Depois de ordenado, passou 2 anos como pároco em outros municípios e esteve aqui pela primeira vez no Natal de 1929. Nesse período, Brejo Santo estava sem pároco e a comunidade muito sedenta de um pai espiritual. E o Padre Pedro chegou naquele Natal, celebrou a missa do Galo. No dia seguinte, né, no dia de Natal, celebrou alguns batismos, né, batizou algumas crianças e a comunidade ficou encantada com o carisma do Padre Pedro. Naquele primeiro encontro, naquele primeiro contato, ele já conseguiu conquistar a simpatia do povo de Brejo Santo. E aquela vinda do Padre Pedro para Brejo Santo foi providencial. É claro que ele retornou ao Crato, né, atendendo à solicitação dos seus superiores, mas o seu destino já estava traçado a partir daquele momento para ser o próximo pároco de Brejo Santo. E isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 1930, quase que exatamente um ano depois, né, da sua primeira vinda, do seu primeiro contato com o povo de Brejo Santo. Então ele assumiu a paróquia de Brejo Santo no dia 1º de janeiro de 1930. E quando ele chegou aqui, ele encontrou a paróquia bastante desestruturada, né? Era preciso organizar muita coisa, era preciso acolher o povo, era preciso ser uma presença constante junto a esse povo que naquele momento estava tão sedento de um acompanhamento espiritual. E é isso que o Padre Pedro Inácio Ribeiro vai fazer, não é? Além de ser o administrador da paróquia, ele consegue se destacar junto ao povo como esse pai espiritual, acolhedor, afetivo, né, cheio de carisma e muito aberto à caridade. Então, o Padre Pedro consegue em pouco tempo reestruturar a paróquia. Ele consegue em pouco tempo construir laços muito sólidos com
com o povo de Brejo Santo. E uma das prioridades do Padre Pedro foi a catequese. Ele se preocupava muito com a catequese das crianças. E ele reuniu um grupo muito bom de catequistas, né? Pessoas muito preparadas, que também eram formadas pelo Padre Pedro, para oferecer uma formação cristã sólida para as crianças do nosso município. E era essa uma das orientações que ele sempre dava. Era essa uma das preocupações que ele sempre expressava. Vamos oferecer uma formação cristã sólida, forte para as nossas crianças. E o Padre Pedro se destaca no nosso município também por essa aproximação com as crianças, porque ele estava presente em todos os encontros das catequeses, né? Tanto na sede como na zona rural, né? E ele conseguia se aproximar das crianças com uma didática bastante singular, né? Ele conseguia falar a língua das crianças, né? Ele conseguia ensinar os valores cristãos para as crianças, brincando com elas, porque ele tinha muita piedade, tinha muita misericórdia por esses irmãos carentes, né? E ele partilhava tudo o que tinha com esses irmãos necessitados, né? Mas o fato é que o Padre Pedro Inácio, ele conseguia conviver harmoniosamente com todo mundo, independente da classe social. Ricos e pobres sempre conviveram com muita harmonia com o Padre Pedro Inácio. Então, o Padre Pedro se tornou esse grande marco na história religiosa de Brejo Santo, né? E muito jovem ainda, o Padre Pedro foi acometido de uma doença que foi aos poucos limitando seus movimentos, né? E mesmo diante de todo esse sofrimento, de todas as dores causadas pela doença, ele sempre se esforçou muito para dar continuidade ao seu ministério sacerdotal. Então, enquanto ele pôde, ele fez o máximo de esforço para continuar celebrando, para continuar confessando, para continuar exercendo a sua missão evangelizadora aqui em Brejo Santo. E quando ele não pôde mais se deslocar, quando ele não pôde mais sair de casa, quando ele foi obrigado a ficar apenas deitado na sua cama, mesmo assim, ele continuou atendendo muitos fiéis em confissão. E essa atitude, essa abertura do Padre Pedro, não é? De receber esses fiéis, mesmo no seu leito, mesmo no seu quarto, deitado na sua cama, para ouvir as confissões, despertava a admiração, né? Despertava a sensibilidade do povo, dos fiéis, né? E aquela comparação anterior com o Padre Pedro e a santidade, né? Ela vai se fortalecendo. Ela vai se fortalecendo e muitas pessoas começam a rezar e a pedir a intercessão do Padre Pedro para resolver muitos problemas, né? Então o Padre Pedro, nessa condição, né, de enfermo, ele passa a ser, para o povo de Brejo Santo, um grande intercessor junto a Deus, né? E muitas pessoas começam a alcançar graças.
através da intercessão do Padre Pedro Inácio, ainda em vida, né? Na sua cama, no seu leito, né? Então, o povo começa a acreditar que aquela condição em que o Padre Pedro Inácio se encontrava, né, doente, deitado, limitado pela doença, dava a ele a condição de ser um grande intercessor junto a Deus pelo povo de Brejo Santo, e era isso que ele sempre fazia. Ele sempre rezava pedindo a Deus pelo povo de Brejo Santo. O Padre Pedro era um homem de muita oração, era um homem que estava muito próximo de Deus por conta dessa sua oração intensa. O Padre Pedro Inácio Ribeiro dormia poucas horas por dia. Ele passava quase a madrugada inteira rezando e adorando o Santíssimo Sacramento. Então, essa amizade íntima com Deus através da oração dava ao Padre Pedro, sim, esse dom da santidade, em que o povo de Brejo Santo tanto acreditava, né? E o Padre Pedro foi se tornando esse sacerdote importante para o povo de Brejo Santo, de modo que, quando ele já não podia mais sair de casa, ele recebia muitas homenagens, principalmente no dia do seu aniversário. O dia 19 de maio, que é o dia do nascimento do Padre Pedro Inácio Ribeiro, se tornou para Brejo Santo também um marco, porque muitas pessoas nesse dia iam à sua casa prestar homenagens ao Padre Pedro Inácio Ribeiro. As escolas do município se organizavam para levar seus alunos para também prestar homenagens ao Padre Pedro em frente à sua casa. E para esse dia foi até composto um hino especial para homenagear o Padre Pedro no dia do seu aniversário. Então, o Padre Pedro Inácio Ribeiro ficou, inclusive, cego por conta de uma diabetes, né, que ele também adquiriu já como consequência dessa doença. E mesmo ficando cego, ele nunca revelou isso a ninguém, ele nunca se reclamou, né? Ele sempre aceitou aquela cruz da doença, né? E carregou essa cruz até o fim da sua existência, como fez, né, Jesus Cristo. E ele oferecia todo aquele sacrifício, né, em prol do povo de Brejo Santo. Ele oferecia o sacrifício da dor, da doença, pelo bem do povo de Brejo Santo. Então o Padre Pedro Inácio Ribeiro se tornou um nome bastante significativo para todos nós, né? São muitos os relatos de pessoas que até hoje alcançam graças pedindo a intercessão do Padre Pedro Inácio Ribeiro. O Padre Pedro Inácio Ribeiro faleceu no dia 3 de janeiro de 1973. Foi sepultado na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. E o túmulo do Padre Pedro, até hoje, é bastante visitado. Muitas pessoas, principalmente no dia 19 de maio, iam ao túmulo visitar, rezar, acender velas para o Padre Pedro Inácio Ribeiro.
todo dia 3 de cada mês, o Monsenhor Dermival celebrava uma missa especial em memória do Padre Pedro Inácio Ribeiro. E era uma missa muito participativa, né? Uma missa em que a comunidade, em geral, participava de forma muito fervorosa, né? E considerando todo esse contexto, né, de importância religiosa do Padre Pedro Inácio para Brejo Santo, é que um grupo de educadores, né, do qual eu faço parte, resolveu reunir, né, primeiro fazer uma pesquisa sobre a história do Padre Pedro, sobre a vida do Padre Pedro, e a partir dessa pesquisa reunir alguns objetos do Padre Pedro Inácio, reunir depoimentos, fotografias, né, relatos, documentos de pessoas que conviveram com o Padre Pedro Inácio Ribeiro. E foi uma pesquisa muito ampla em todo o nosso município, tanto na cidade quanto na zona rural. E nós conseguimos, né, fundar o Memorial Padre Pedro Inácio Ribeiro. Então, o memorial é esse espaço onde é possível perpetuar a presença do Padre Pedro Inácio Ribeiro entre nós, né? Através do memorial, o povo de Brejo Santo tem a oportunidade de alimentar essa fé popular no Padre Pedro Inácio Ribeiro, como o nosso santo do sertão, como o nosso santo de Brejo Santo, né? E outros escritores, como o padre Antônio Vieira, escreveu sobre a santidade do Padre Pedro Inácio Ribeiro. Ele esteve em Brejo Santo, ele viu o Padre Pedro Inácio Ribeiro naquela simplicidade, naquela humildade, não é? Enfrentando aquela doença, mas com uma resiliência muito grande, e ele escreveu, né? Isso está em livro publicado pelo padre Antônio Vieira, que quem quiser conhecer um santo, visite o Padre Pedro Inácio Ribeiro em Brejo Santo. E aí nós fundamos o Memorial Padre Pedro Inácio Ribeiro, né? E a partir dessa fundação do Memorial Padre Pedro Inácio Ribeiro, surgiu outras publicações sobre a história dele, né? Sobre a vida dele, como por exemplo esse livrete de cordel, escrito pela escritora Marineuza Santana, principalmente porque ela foi vizinha do Padre Pedro, né? Então, ela tinha muito conhecimento a respeito dele. Então, as fontes de pesquisa sobre a vida do Padre Pedro surgiram das mãos de Dona Marineuza Santana, tá? Então, ela escreveu esse folheto de cordel, Padre Pedro Inácio Ribeiro, aqui ela conta um pouco da história dele, e escreveu um livro mais completo, né, chamado O Santo do Sertão, uma biografia. Esse livro foi publicado, escrito por ela, mas publicado pela Fundação Memorial Padre Pedro Inácio Ribeiro, né? Então, essa é um pouco da história que eu gostaria de partilhar com vocês do nosso saudoso Padre Pedro Inácio Ribeiro, do nosso santo do sertão, como disse o padre Antônio Vieira, como disse Dona Marineuza Santana, né? E como o povo de Brejo Santo acredita. Padre Pedro Inácio Ribeiro é o santo de Brejo Santo.